palestras da FEB. Venho do fundo das eras, diz Yuta. Quando o mundo mal nascia. Sou tão antigo, tão novo, como a luz de cada dia, dizia o poeta. E a nossa benfeitora Joana de Ângeles registra: nasci na poeira das estrelas. Minha vida é uma canção de eternidade, que vai de experiência em experiência, cantando a glória do viver. Diante de mim, há uma emoção que me fala do meu passado, das minhas muitas existências e das glórias da alegria do amanhã. Os Espíritos nos têm dito que a mudança do mundo, do planeta para melhor, começa por uma higienização do seu psiquismo. Estão reencarnando, diz os Espíritos, os benfeitores, espíritos comprometidos com a música. Porque o papel da música é exatamente criar condições para que os espíritos nobres, em aqui chegando, possam cumprir o seu papel de preparar a chegada e a missão dos santos, entre aspas. São espíritos luminosos que vêm exatamente para mudar os tempos. O Cristo de Deus determinou que é hora da mudança, acelerar a mudança, fazer acontecer a mudança. Estão descendo sobre a terra, diz os benfeitores, espíritos voltados para a música. Quem lê o livro Renúncia vai ver que Alcione, que trabalhava na música das estrelas, reencarna 1000 entidades voltadas para a música. Todos eles. Que vão fazer com que a música não apenas povoe a terra, mas nos sensibilize o coração e nos faça crescer na busca de Deus. Desse modo, nós estamos falando de Jesus e do seu Evangelho. E estamos nos candidatando a colaborar com o Mestre na disseminação das suas verdades para que o mundo seja melhor. O convite vai se alargando a cada momento, a cada instante. E nós estamos sendo convidados pelo Cristo de Deus para ampliarmos o nosso esforço como os primeiros cristãos, saindo por aí dentro dos nossos sonhos, para que a terra possa ser melhor, mais bela e na busca da paz. Desse modo, nós registramos o passo primeiro, se podemos dizer assim. Capítulo 13, Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão direita o que faz, o que fez a esquerda. Na verdade, os Espíritos estão querendo nos dizer, e o Mestre, na sua origem primeira, está querendo nos dizer que nós precisamos aprender a nos entregar por inteiro, como fez o grande apóstolo Paulo de Tarso. Na beleza e na sensibilidade, como foi João, e na dedicação, como foi Pedro, o pescador. Com a mesma ternura que as mulheres foram capazes de se entregar por inteira à tarefa do Mestre. E com a sensibilidade que só as mulheres sabem ter. Ser um modelo de grandeza e de bondade, quando foi Madalena e Maria de Nazaré. Assim, nós poderíamos examinar esse tema ligado à música, já que estamos homenageando uma das grandes figuras da humanidade, Mozart. Fazer o bem sem ostentação. Temos aprendido com as lições do Cristo de Deus que o trabalho do homem na terra, espírita em especial, é exatamente dar de si sem a preocupação de parecer. E podíamos aproveitar para lembrar de algumas figuras. Por exemplo, o nosso Francisco Cândido Xavier. Nem um momento, nem um instante, preocupação de reconhecimento, de doação. E em nenhum momento glórias pelas coisas fantasiosas. Apenas se doava. Era emocionante observar como Chico recebia todos, abraçava todos e falava com todos. Sobretudo aqueles que traziam alma sofrida pelo silêncio das dores ou pelas aspirações não realizadas. Há uma música no ar convidando o homem à harmonia. Há alguma coisa dos céus que parece rasgar na direção da terra.
para que nós, de algum modo, nós que estamos aqui, digamos a Jesus, como fez o apóstolo da gentilidade: que queres que eu faça, Senhor? Em minha casa, em minha vida, no meu trabalho, onde eu estou presente. Os Espíritos nos dizem que nesses dias, os infortúnios ocultos são de tal ordem, que as dores parecem alargarem e contaminarem. No entanto, o trabalho das criaturas que aprendem a amar vai deixando esse perfume pela presença dos atos nobres, que consola, que pensa as feridas, que estimula sentimentos. O óbolo da viúva de que fala o Evangelho, na verdade, é a simbologia da moeda modesta, que é o nosso sentimento. Alguns que vêm às nossas casas, com quem vivemos, encontramos, convivemos, às vezes quer de nós apenas olhar, ou um sorriso, ou um gesto de bondade. A terra está madura para receber essa nova semente. É novamente todo semear. A parábola do semeador convida-nos nessa hora a ver não o sentimento da semente em si material, mas o sentimento da grandeza que trazemos dentro dos nossos sentimentos. Desse modo, o óbolo da viúva é aquilo que cada um, de acordo com o seu contexto, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com os seus sonhos, possa construir, fazendo que o mundo seja cada vez mais sonoro e mais rico de beleza. Convidar os pobres e estropiados, que é uma distensão desse tema, na verdade, não são os pobres do recurso. São as criaturas que estão sedentas de alguma coisa nova. Já ouviram falar de Jesus por muitas vezes, em muitas formas, de muitas condições, mas estão carentes do toque dele dentro da alma. É por isso que nós, quando estudamos esses temas, estamos dizendo que parece que o Cristo de Deus está novamente aqui, para subir o monte e abrir os braços, e repetir, como fez outrora: vinde a mim. Os extropiados são aqueles que já conseguimos avançar um pouco, que já limitamos-nos para as coisas da transitoriedade, para correr atrás das coisas que vamos deixar e começar a voltar para dentro, para conversar conosco mesmo e encontrar a paz. Desse modo, a nossa irmã Rosária, nesse texto do Evangelho, nos fala da caridade material. E diz ela, no tempo da França, que passou por dramas tão complicados, que Victor Hugo escreveu Os Miseráveis, com a história do drama que o povo francês viveu e que parece que dissemina pelo mundo nos dias de hoje, inclusive no Brasil. Pobres mulheres, dizia ela, sensibilizada, arrastando consigo crianças que a tudo faltava. Há muita dor, meus irmãos, na terra, e às vezes quer de nós apenas um olhar, ou uma palavra de carinho. Se pudesse, diz ela, se pudesse saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Dr. Bezerra de Menezes nos relata, quando ele desencarnou, Dr. Bezerra doou tanto que se doou por inteiro. Na Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, a última vez em que chegava uma senhora, ele já estava doente, que trazia uma criança esquálida, colocou sobre a mesa, chorando, pobre, mal vestida. Doutor Bezerra, se puder, salve o meu filho. Doutor Bezerra olhou para aquela criança e observou que a sua doença era fome. Há tanta fome por aí, meus irmãos, mas a fome de misericórdia e de gentileza. Ao examinar a criança, ela observou que a criança estava faminta há dias. E ele diz, então vá à farmácia, compra o remédio, compra algum alimento. Doutor Bezerra diz a mãe sofrida, então ele vai morrer, doutor Bezerra. Não tem nada. Há 3 dias que a nossa casa, não sendo fogão de lenha, não temos que comer. Os olhos do grande médico das almas, amigo generoso, deixou cair as lágrimas dos seus olhos azuis sobre aquela criança faminta.
descobriu, olhando para as mãos, o anel de formatura tão comum na época. E diz: vá, minha filha, vá na farmácia, venda esse anel, transforme em medicamento, faça do que restar alimento para os seus filhos e dê a paz. O mundo, esses modelos que nós conhecemos e citamos, não existem para a nossa emotividade apenas, mas existe sobretudo para que nos toquemos e também exemplifiquemos. É por isso que a nossa benfeitora nos fala da caridade moral. A caridade moral, na verdade, é podermos entender as carências do outro, a pobreza do outro, não dar atenção aos problemas. O nosso país, nós estamos vivendo uma fase de descrença, com as dificuldades dessa transição da juventude para a maturidade do nosso povo e do nosso país. Daí, os Espíritos nos pedem para dar atenção, ou não dar atenção ao mau proceder, que a Helenise nos transmite com a beleza da sua música. Essa é uma reunião diferente hoje, que nós gostaríamos de convidar para que ouvissem pelo coração. E no coração, sentir o convite do Cristo de Deus. E fazemos a nossa parte. Diz a benfeitora, nos recomendando, para começar suportando uns aos outros. Parece difícil. O próprio Cristo de Deus, na hora em que Judas, de Iscariote, o entregou aos soldados do templo, e na hora que ele estava no supremo da dor, o Criador o mandou que descesse os espíritos iluminados, para com ele solidarizar-se. Mas um deles, que era tão nobre, tão grande, que veio diretamente do Pai, chegou apenas perto do Cristo. Não disse palavras. Colocou os ouvidos perto dos lábios de Jesus e o mestre disse apenas: ajude Judas. Nós sabemos que Judas tinha sua necessidade de consciência de culpa, mas o mestre pediu aos espíritos que o buscassem. Judas reencarnou 11 vezes como leproso, diz a tradição, porque não se perdoava a despeito de Jesus tê-lo perdoado. E guardava na consciência essa situação de culpa, e como a lepra era a doença mais discriminada de então, ele se punia, apresentando-se leproso. Na 11ª vez, oportunidade, aparecia Maria de Nazaré, enquanto ele se preparava para uma nova reencarnação dolorosa. E aparecia a mãe do mestre, colocou-lhe a cabeça no colo, como as mães sabem fazer. Pacificou-lhe a consciência, disse-lhe palavra de ternura e ele assustou-se. Quem fala comigo? Sou Maria, a mãe de Jesus. Aí Judas reencarna como Joana d'Arc, para exemplificar. A menina de Doremi leva a beleza e exemplo ao povo francês e aos homens e mulheres do futuro. É por isso que a Helenise está tocando para nós o adágio, nesse fundo musical de beleza, exatamente para ir nos acordando nesses exemplos tranquilos, que são os instrumentos das bem-aventuranças que estou chegando. O apóstolo Paulo dizia-nos
que aquelas criaturas que fazem a caridade se revestem de misericórdia. Falando a Paulo aos Colossenses. E a misericórdia, diz ele, é a entrega que fazemos ao Pai nas pessoas, sobretudo dos mais sofridos. Há uns anos atrás, Francisco de Assis, o apóstolo amado, reencarnado João Evangelista, fizeram com que franciscanos do mundo inteiro, nós franciscanos, não apenas os franciscanos da Igreja Católica, mas todos aqueles homens e mulheres que amam ao Francisco, se dirigiram para a cidade de Assis, para prestar homenagem ao santo. Estávamos todos lá, naquela ambiência da Porciúncula, em que tinha essa impressão que Francisco estava diante de nós, falando do Mestre e cantando. Foi por isso que quando chegamos da pressa, preocupado com os nossos problemas do dia a dia, esquecemos do hotel, da pousada, do ambiente para ficar, e não tinha na cidade de Assis nenhum lugar para parar, nenhum quarto, nenhuma cama. E nos indicaram um homem simples, um franciscano modesto, que cuidava dos jardins. Ele falou conosco: não tem problema, eu lhe dou a minha cama para que você repouse. Eu durmo aqui mesmo. Eu peguei algumas folhas, forro o chão e durmo para manifestar a você a minha solidariedade e o amor de Francisco de Assis. Então os Espíritos nos dizem que, na verdade, a música é um ato de misericórdia, que o Criador, num certo momento, mandou para a terra, exatamente para tocar o coração e dar paz às criaturas. Então, Frei Buenaventura, nós não resistimos, mas ele nos entregou a cama, dormiu ao nosso lado, silenciosamente, com as consciências que vivem em paz. No dia seguinte, ao acordar, olhamos que os seus jardins e as suas flores, as suas verduras, eram absolutamente limpas, não tinha insetos. E nós lhe perguntamos: Frei Buenaventura, o que faz? Eu plantei, em volta do meu jardim, em volta da minha horta, eu plantei rosas. E eu falei com os meus irmãos que são a praga que destrói as coisas. Eu falei: meus irmãos, eu lhes estou lhe dando as flores mais saborosas, para que você deixe em paz. Você deixe em paz as folhas e as frutas que eu preciso para comemorar o aniversário do santo. Eu pedi a ele que me levasse para conhecer o Monte Subário, onde Francisco recebeu as marcas do Cristo no lado, nos pés, nas mãos e na cabeça. E ele, num carro velho de 40 anos, subindo a 20 quilômetros, eu dizia: Frei Buenaventura, não pode andar um pouco mais rápido? Não, eu quero que você olhe as pedras que os pés do santo abençoaram, subindo para orar. E desejo que os seus olhos olhem para essas montanhas que os olhos do santo abençoou, para que nós nos deslumbrássemos com a glória de Deus na construção da beleza e da paz. Chegando no Monte Subário, faminto, corremos atrás dos morangos silvestres, e na hora que começaram a colher, ele diz: não, deixa os que caíram para os nossos irmãos, pequenos animais, que são seres da criação. E aqueles maduros, como aqueles mais vencendo, para que nós possamos deixar os outros para aqueles que virão depois, nessa entrega total do Frei Buenaventura. Olhei o chão, a terra, tive a impressão que estava com o magnetismo de Francisco, e deixei-me extasiar por aquela sensação de leveza que a alma dos santos nobres deixa para nós. Quando voltamos, que eu me preparava para pegar o avião de volta, ele diz: não, fica um pouco mais. Eu preparei um ano os vinhos e falei com as minhas irmãs uvas, eu lhes preparei para comemorar a homenagem ao santo Francisco de Assis. Eu olhei para aquele homem simples, modesto, e tive a impressão que estava vendo Francisco de Assis. O convite, meus irmãos,
é exatamente agora trabalharmos para que nós possamos ir levando essa mensagem para as criaturas na terra. Cada vez mais, fazemos um esforço, fazer ao final do dia um exame de consciência e ver o que é que podemos fazer mais e melhor. Nós podemos fazer mais. Me recordo, os americanos gostam de registrar esses acontecimentos. Na cidade de Nova York, uma senhora com uma criança faminta, doente, com câncer avançado, ela, na hora que o filho se preparava para desencarnar, ele a pegou na sua mãozinha e falou: meu filho, que pena que você vai embora. Soltou uma lágrima. E ele lhe respondeu: mamãe, eu queria tanto ser bombeiro. Eu cresci sempre achando que um dia eu seria um bombeiro. Mas eu vou morrer aos 6 anos e vou te deixar. A lágrima é como se fosse um cristal saindo do coração. E ela teve um insight. Ligou para o comandante do corpo de bombeiro. O senhor poderia? Será que o senhor poderia? O meu filho está morrendo. Ele quis sempre ser bombeiro. O senhor poderia mandar um soldado aqui para tocar uma corneta para ele? Posso fazer. Muito mais. Levou a tropa, pegou os jovens de 16 anos, lhe vestiu uma roupa preparada para essa idade, lhe deu a machadeta, o capacete e o levou para o quartel dos bombeiros de Nova York. Hasteou a bandeira, tocou o hino nacional e a criança com esforço conseguiu, com os braços cheios de soro e remédios, bater continência à bandeira nacional. De repente houve a notícia que havia um acidente, morreram algumas pessoas, estava havendo incêndio, e o comandante ficou: soldado está disposto ao trabalho, posso fazer muito mais. Pegou a ambulância junto com os soldados, e já que não tinha força, ele pegou na mangueira, para ajudar os demais soldados a apagar o incêndio. Uma semana depois, ele estava morrendo. E a sua mãe lembrou-se novamente do comandante e ligou: comandante, meu filho agora está expirando. O senhor poderia mandar um soldado com um clarinete? Posso fazer. Muito mais. A senhora avisa ao hospital que não houver sirenes, não tenham medo, não é incêndio. É o corpo de bombeiro de Nova York homenageando o seu soldado mirim. Nós chegamos com as sirenes abertas, diz o comandante. Subimos ao 4º andar, colocamos a escada Margírios, descemos 16 soldados. Pegamos na mão do jovem soldado de 6 anos. E um soldado tocou a música na corneta dos soldados militares, tocando silêncio. A emoção se fez naquele ambiente hospitalar. E o comandante reuniu a tropa em situação de continência e respeito aos jovens soldados. Quando chegar lá em cima, você fale com ele que nós estamos aqui procurando cumprir o nosso dever. Sempre podemos fazer mais, se quisermos. Cada criatura humana está convidada a fazer um pouco mais, além do cotidiano, além da sua rotina, além do que faz, para ajudar essa grande mudança que o mundo se submete. Então, nós estamos falando da música. Os espíritos dizem que a música é um instrumento de misericórdia. E o Criador mandou que materializasse milhares de espíritos. Quem lê o livro Renúncia vai ver que o espírito Alcíone está reencarnando. Ficou 100 anos estudando no mundo espiritual a música das estrelas. E agora reencarna com 1000 entidades.
chamada para esse novo momento. É por isso que o codificador Allan Kardec nos pede para falar sobre os primórdios da música. O que aconteceu com a música? Por que ela representa tanto? Porque o papel da música é exatamente oxigenar o planeta. Quando nós estivemos na cidade de Praga, capital da República Tcheca, aquelas igrejas góticas maravilhosas, não tem nenhum ato religioso. E nós perguntamos, e a religião como faz? 95% ateu. Mas por quê? Porque os mouros dominaram durante 400 anos. A Inquisição durante 600 anos. As cruzadas durante 200 anos. E depois a guerra, falando em nome de Deus. Então, para nós, diziam eles, para nós, Deus, Jesus é o matador. É o sofrimento. Mas todos os dias, todas as noites, naqueles templos belíssimos, a música nobre da espiritualidade. E nós perguntamos a Divaldo, por que o papel da música? Nesse ambiente que houve tantos conchavos negativos, o papel da música é exatamente oxigenar o planeta para melhor. Primórdio da música. A música existe desde os tempos, perde-se na noite dos tempos. Muito antes da civilização grega. As culturas orientais da Mesopotâmia, e aí entende os sumérios, 3.000 anos antes de Jesus, os babilônios, os assírios, os egípcios, os hebreus, os chineses, os hindus, já possuem a arte musical. Então eu pedi ao jovem que muda a pata, por favor. Na civilização grega, berço da arte e da cultura moderna, herdeira da cultura mais antiga, como Egito, a Babilônia, a Fenícia, a Judeia, começaram a despontar há 1.300 anos atrás do rudimento da música. Exatamente. A despeito de ter sido na Renascença na Itália, que a música parecia explodir, a música, a beleza e a arte, para arejar a alma da criatura humana que se expandiu por toda a Europa. A música esteve sempre presente para acordar o homem para os melhores sentimentos da alma. Os primeiros instrumentos, segundo informações dos espíritos, foram... Por favor, mudar a tela, por favor. Os primeiros instrumentos foram as harpas, as liras, as flautas, os símbolos. Orfeu, filho de Apolo e deus da música e da poesia, teria criado a lira. Cibele, esposa de Saturno, do deus Saturno, isso na mitologia grega, criou o símbolo. E Pan, deus dos pastores, criou a flauta. A Renascença, então, representa a progressão musical da humanidade. A Renascença trouxe esse momento da busca da beleza, que a Grécia deixou para o nosso lembrar. A Grécia deixou para que o mundo avançasse nessa direção. Então, nós tivemos na Renascença, que foi um período áureo da beleza, nós tivemos o período das óperas, do barroco, do oratório, da sonata, da cantata, dos instrumentos musicais. E pelo mundo surgiram os músicos mais importantes, sobretudo na Europa. Aqui no Brasil, entre outros, nós tivemos Villa-Lobos. Na Europa, Johann Sebastian Bach. Na Alemanha, Ludwig van Beethoven. Na Europa, Frédéric Chopin, que esteve aqui no Brasil muitas vezes, trabalhando com Ivone Pereira como médium. Diz ele que vai reencarnar no Brasil, porque a música estimulou a sua vaidade dos salões nobres, mas ele quer voltar para o Brasil como médium, e médium de Deus. E tivemos Friedrich Händel, a música nobre de Händel, que é considerada a mais bela música da cristã, o Messias, que ele fez num momento de profunda dificuldade para se dedicar a Jesus.
1858, 1859, na Revista Espírita, o codificador Allan Kardec registra que ele invocou o espírito Mozart para perguntar como é que ele está, como é que ele se sentia, como é que estava o mundo dos espíritos, onde é que ele morava. E ele respondeu que morava em Júpiter. E houve uma curiosidade natural: e como é que é Júpiter? E ele respondeu: em Júpiter já não temos ódio, nem matança, nem guerra. A bondade determina os títulos da glória espiritual. A música, que começou religiosa, ajuda a elevação da alma. Em Júpiter, a melodia está por toda parte, no murmúrio das águas, o ruído das folhas, o cântico do vento. As flores murmuram e cantam, dizia Mozart. A música em Júpiter é divina. Todos nos inspiram o desejo de estar com Deus. Não temos instrumentos musicais, porque as plantas, os pássaros, são os coristas de que nos utilizamos. Há uma beleza transcendente em todas as coisas, dizia Mozart. A música de Mozart é de uma singela beleza, profunda, humanista, profundamente extraordinária. A riqueza da sua beleza musical é um deleite para as almas, em absoluta perfeição, diz os estudiosos, em quase todos os gêneros: concertos, óperas, missas, sonatas. Nasceu em Salzburg, 27 de janeiro de 1765, e desencarnou na bela cidade de Viena no dia 5 de dezembro de 1791. Recebeu veneração reconhecida que nenhum compositor, a não ser Beethoven, experimentou. É por isso que nós sabemos que Mozart, aos 5 anos, fez a sua primeira música. Viveu apenas 35 anos. Deixou 20 óperas, entre elas o Requiem de Mozart, tocada pelos mais célebres músicos do mundo. 50 sinfonias, 30 concertos, 13 serenatas, danças alemãs 50, 23 músicas de câmara, 6 obras, quintetos de corda, 17 sonatas para piano, inúmeras passas, canções, oratórios, missas e cantatas. É por isso que Mozart nos pede, às mães e pais e avós, pensemos nas crianças. Esse é um convite à criança, essa música.
no Rio de Janeiro, uma criança de rua, uma senhora estava ouvindo Mozart no seu carro. E de repente uma criança dessas que pedem coisas, alimentos, uma moeda, debruçou-se sobre a janela. Ela ficou assustada. Ele disse apenas: a senhora poderia me deixar ouvir um pouco mais? E que música é essa tão bela que me tocou o coração? E saindo aqui a Helenise, de manhã cedo, o nosso jardineiro, molhando as plantas, parou e diz: eu parei porque a música me deleita o coração. Aqui em Brasília, no setor comercial sul, nós estávamos passando no fim de tarde. Havia alguma coisa no ar, alguém estava tocando Mozart por ali. E um homem, desses homens modestos, simples, com roupa muito pobre, sentado num banco, olhou para os céus do entardecer, e de repente nós vimos um grupo de gansos. Os gansos andam sempre como se fosse uma seta. Um está na frente. Ele vai rasgando o ar para os demais. Quando aquele se cansa, ele vem ser o último. E o último assume o lugar do primeiro. Para nos dizer da solidariedade. Então eu vi aquele homem modesto e simples dizer: meu Deus, com essa música e com esse símbolo, você ainda me mata de tanta beleza. A sensibilidade está em todos nós, meus irmãos. Esse sentimento que a semente divina está em todos os corações. E o desejo do belo está em todos os sentimentos. É por isso que a Casa Espírita convida-nos a todos nós para encha a sua casa de música. Faça dela um cântico de beleza e de paz. Ajudemos as criaturas a compreender a mensagem da divindade através da música. E faça das suas crianças, esses jovens que estão chegando agora, ainda não devidamente compreendidos, os instrumentos dessa nova fase da humanidade. Joana de Ângeles nos diz que desde 1966 começaram a renascer muitas crianças diferentes, que a psicologia tem uma grande dificuldade em entendê-los, e as escolas têm uma grande dificuldade de conduzi-los. Mas são os espíritos que vêm com a missão de renovar o ambiente da Terra. Segundo os estudiosos dos astros, os astrônomos, matemáticos, concepcionistas, eles localizaram um sistema que Alcinos escreve Emmanuel e Chico no livro Renúncia, em que o planeta é tão extraordinário em beleza, porque as cores são tantas que o computador não consegue classificar. Porque o planeta azul da Terra, a Terra é o planeta azul, que tem essa conotação por causa do éter que recebe a luz do Sol. Mas no planeta Alcíone, na constelação das Pleiades, do mais de 30 planetas já vistos, apenas 7 são mais ou menos conhecidos. E de lá, de Joana de Ângeles, estão vindo os espíritos que estão reencarnando na Terra agora. Inicialmente alguns, depois centenas, agora milhares, e segundo ela já são milhões. Serão santos, serão os diplomatas, que vão fazer da Terra a Terra sem guerras e sem violência. Serão os cientistas, que vão fazer com que a ciência dê voos jamais sonhados. Serão os embaixadores de Deus, para que as religiões se encontrem, sem paredes. Todas seremos pontes para a construção do belo e a construção da paz. Então, o espírito Mozart ditou para o médium Brian Dorgeval uma sonata que a Helenise vai tocar para nós. Ele chamou alguns entendidos, sem dizer quem era o autor, e pediu que ouvissem Mozart quando encarnado, e que ouvisse essa sonata sem dizer o nome do autor. Todos os mestres entenderam que era Mozart com a sensibilidade do mundo espiritual superior.
Quando Allan Kardec mandou para Barcelona os livros espíritos para divulgar a doutrina espírita, junto foi para o amigo dele um pedaço, uma parte dessa sonata de Mozart, e foi queimado em Barcelona pela Inquisição, no chamado Auto de Fé de Barcelona. Recentemente, alguém vasculhando a biblioteca de Londres redescobriu essa sonata de Mozart, que a Helenise está nos deleitando. O codificador Allan Kardec, em Paris, Congresso Mundial de Espiritismo, afirmou que nesse século ainda estariam reencarnando todos os espíritos nobres que já passaram pelo planeta, todos os grandes músicos, todos os grandes cientistas, todos os homens e mulheres melhores que já habitaram na Terra, exatamente porque Jesus quer apressar a mudança da Terra para melhor. Diz ele também estarei reencarnando, dizia Allan Kardec. E esses mestres da música, todos eles, estarão reencarnando nessa fase de mudança que nós estamos experimentando agora. Por isso pedimos pelas suas crianças, ao agradecer a Jesus e aos Espíritos bons, por essas lembranças que nos sensibiliza a alma, agradecendo ao mundo espiritual por essas verdades que na casa espírita brota do coração dessas almas iluminadas e do Cristo de Deus. Nós queremos pedir aos nossos irmãos, quando inicialmente falamos que ouvissem com o coração, habitue a sensibilidade, trabalhem para que a beleza dê dentro de vocês. Use na sua casa o hábito de falar das coisas boas. Empregue na sua família das lembranças que conduzem ao coração e à alma. Deixe os temas da corrupção para fora. Não valorize os temas policiais. Fale de beleza. Converse com seus filhos sobre o futuro grandioso de que eles estão sendo convidados a construir. E sejamos nós, no culto evangélico no lar, aqueles que nos fazem todos caminhar na direção de Deus. A Helenise mora no Rio de Janeiro, professora de música, de piano especialmente. Veio para nos ajudar. Tocou ontem e hoje. E agora? Nós queremos deixar no coração de cada um pouco da música que a Helenise nos trouxe. E deixar um pouco no coração de cada um o convite de Jesus. Me recordo que Divaldo, emocionado, numa certa feita, ouvindo Mozart, ele desejou fazer uma pregação dos 10 mandamentos, lá onde Jesus abriu os braços e cantou o mais belo poema ao Criador, as Bem-aventuranças. Então Divaldo falou em português, mas tinha árabes, tinha judeus, tinha europeus de vários idiomas, tinha brasileiros, sul-americanos. Quando ele terminou em lágrimas, todos ouviram, todos entenderam. O que aconteceu? A música tem esse que cura das enfermidades, abre os ouvidos, e ele só entendeu depois que a sua palavra aparecia traduzir pelas notas musicais. Ao
coração de cada povo. E eles tinham a impressão que as bênçãos de Jesus, diz de volta, que naquela hora ele abriu o braço como se fosse Jesus, imitando. E repetiu como se fosse o próprio mestre. Ó vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, vinde a mim. A Federação Espírita Brasileira está convidando cada um dos nossos irmãos. Vamos construir um mundo melhor. A codificação, o Evangelho de Jesus, não importa a religião que alguém tenha uma simpatia. A melhor religião é aquela que responde às suas interrogações, os seus anseios. E nós temos que ajudar, fazer com que as religiões derrubem os muros das diferenças e construamos pontes de unidade entre os homens, na construção da paz e do novo mundo. Agradecemos a Helenise, agradecemos os benfeitores, agradecemos a Jesus de Nazaré. Me recordo, fechando, aqui no Brasil, quando Villa-Lobos escreveu as suas famosas Baquianas, ele estava lembrando de Bach, para nos dizer que nós precisamos aprender a valorizar os valores, os grandes símbolos. Na hora que um pastor na Europa, depois da guerra, estava desejando homenagear Jesus no seu Natal, ele se inspirou em Mozart, escreveu, produziu a mais bela música de Natal. Emocionado, querendo levar um pouco de paz àquelas criaturas sem esperanças, ele começou a dedilhar o piano como está fazendo a Helenise. Emocionado. A cidade estava destruída. Eram muitos órfãos e viúvas. E ele olhou, teve a impressão que ouvia Jesus. Emocionado, foi dedilhando a música de Mozart. Inspirou-se para construir aquela música que todos cantamos no Natal, Noite Feliz. Mas tem uma hora em que ele ficou tão tocado, que ele imaginou Jesus chegando à terra, descendo das estrelas e ser renegado por todos. Nenhuma casa se abriu para ele. Apenas a música dos seres que cantavam glória a Deus nas alturas. E ele, como se quisesse participar do processo, lembrando e pedindo perdão pela ingratidão dos homens da terra, ele sentiu na sonata de Mozart, ou pensando nela, ele imaginou Jesus nos seus braços, junto ao coração, sentindo o calor do seu corpo, e ele cantou do fundo da alma: dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. A música nos convida a esses momentos de silêncio, meus irmãos. Momento de silêncio e de paz. Permita-se, de quando em vez, parar, para conversar consigo mesmo, para examinar os seus valores, para buscar os seus sentimentos mais iluminados e para trabalhar para que o mundo seja melhor. Muita paz com todos. Que tenhamos uma semana cheia de beleza por dentro e que sejamos comprometidos com Jesus, como fez Paulo. O que queres que eu faça? Façamos o melhor, para que nós e o mundo sejamos melhores. Vamos fechar com a Helenise tocando mais alguma coisa que nos sensibilize o coração.
Esta é uma realização da Federação Espírita Brasileira.